pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre salvação. E eu tô aqui mais uma vez com meu amigo, meu irmãozaço, pastor Thiago Alves. Salvação é pela graça. Já que é pra começar de assunto polêmico, bora lá. Calma, vamos por partes. No primeiro vídeo, ó, se você não sabe, tem uma playlist aqui falando somente sobre salvação. E no primeiro vídeo a gente falou sobre do que nós somos salvos. Sim. E hoje a gente vai falar como ser salvo. Por quê? Vou começar com uma polêmica. Tem muita gente que vai à igreja, já aceitou Jesus e não está sendo salvo. Agora, por que isso? Vou explicar, para não jogar você no meio do fogo. Ah, tá bom? Gosto disso. O que acontece? A gente tem um grande problema que às vezes as pessoas são empurradas para a salvação. Elas são quase obrigadas a serem salvas. Então, como eu disse no último vídeo, o Thiago me levou para a igreja, aí na hora de fazer apelo, vai, eu vou com você. Vamos Jesus. Só que existe um texto, e eu vou ler ele aqui, e a gente comenta sobre ele e você dá a sua visão sobre isso. Tá bom. Beleza? Bem, se você não concorda, pode discordar, que aí nós briga que tá sem tudo problema. certo. Vamos lá, olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos 10, Não. verso de número 9. Diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Agora, vamos ler o 10 também, que o 10 é interessante. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. O que acontece? O grande problema é que muitas vezes a pessoa, quando ela foi empurrada a ir até lá, ela só confessou com a boca, mas o coração não creu. E aí? E aí? Concordo plenamente. Como eu falei no vídeo anterior, exemplo de mim, gosto de me usar como exemplo, não como parâmetro, por isso eu pego só as coisas ruins, para você falar assim, não, isso aí eu não copio. Eu cheguei na igreja, não vou dizer que eu fui empurrado, mas a ideia foi essa. Eu confessei Jesus com a minha boca, mas no meu coração eu nem sabia o que eu estava fazendo. E não falo nem no meu coração, também na minha mente, porque eu não entendia o que eu estava fazendo. Ninguém te ensinou antes, ninguém te instruiu Não, antes. e eu acho até legal que não me ensinaram antes, porque despertou uma curiosidade em mim, mas não seria assim tão polêmico. Mas a Bíblia fala, se com a tua boca você confessar, no seu coração você crer, aí você é salvo. Só que tem diversos textos aí que a gente pode somar ou debater. João, ele fala em um dos textos dele que a gente não pode confessar que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então acredito que naquele dia que eu levantei a minha mão, naquele dia que eu fui na frente, mesmo sem entendimento, o Espírito Santo já trabalhava no meu coração. De alguma forma, Deus já tinha um plano e um propósito ali naquela hora, ali naquele momento, ainda que eu não sabia de nada. Mas eu acho legal porque esse vídeo aqui desperta a curiosidade. Muita gente está entrando aqui e está nessa dúvida. Eu estou na igreja, será que eu estou salvo? Será que eu vou perder minha salvação? Será que realmente foi conquistada Mas essa antes de salvação? falar sobre perder ou não, vamos falar Não, sim, primeiro, calma. Mas entrando nesse texto, Não né? vai querer me atropelar não, que tem muito Não. vídeo para gravar. Relaxa, tranquilo. Mas a ideia é o quê? Você entra aqui e pergunta, eu sou salvo? Sou salvo do quê? Primeiro ponto a gente tratou, salvo não só da questão do inferno, mas você é convidado a viver uma nova vida em Cristo. Uma nova vida. E agora a gente está falando de como é essa salvação, como que ela opera. E o Felipe leu aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, sobre a gente confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração. Será que você fez isso? E você fez isso? Eu fiz isso. Fez como filho do pastor? Você fez Como depois filho ou do antes? pastor, eu fiz empurrado. Não, empurrado não. O meu, nossa, eu nem lembro. Eu não lembro a idade, mas era bem Gente, eu vou criancinha. dar uma pausa no vídeo e vou fazer um apelo aqui, porque eu acho que não funciona. Não, eu lembro que eu era criancinha. Aí eu cheguei lá e falei assim, ó, eu quero aceitar Jesus. Eu fui lá na frente da igreja. Ah, e que tal. bonitinho. Tá. Minha mamãe tirou foto, né? Não, porque não tinha câmera lá meu nessa Deus. época. Eu lembro que sua
sua mãe falou que fizeram um apelo e você falou, mãe, eu posso ir? Aí ela falou, pode. Tá vendo? Tá vendo? Jesus. Com Posso certeza ir, meu pai mãe? colocou medo em mim, falando que... Jesus, o Senhor é Senhor, mas deixa eu ver se minha mãe deixa. Pode, Boa. vai com apanho. Mas olha só que legal. Histórias diferentes, momentos diferentes. Acredito que você pode compartilhar a sua história e o seu momento. Mas quando a gente confessa Jesus com a nossa boca, já no primeiro momento, raro exceções de pessoas que têm assim, vamos dizer assim, um encontro real. Eu vou falar, eu como pastor, trabalhando com missões, desenvolvendo alguns trabalhos sociais, a gente tem feito muitas atividades evangelísticas e eu tenho encontrado muitas pessoas que são afastadas do caminho do Senhor, que são desviadas. Nossa, E morador de rua tem... Na Cracolândia mesmo a gente faz um Presbítero, trabalho, pastor. tem muitos, principalmente assim, galera do louvor, não é um negócio louco. Os caras cantam muito. E Baterista, então... essa raça, gente. Mas olha só, essa galera, elas tiveram, vou dizer assim, um encontro com Deus na igreja, elas foram para a igreja, elas aceitaram Jesus. Houve ali, não vou dizer uma conversão, um entendimento, né, que eu acho que Paulo fala em Romanos, que a gente precisa... Romanos 12, 1 e 2. Leia aí, por favor, Fê. Claro. Você quer que eu leia ou pode ser de cor? Não, lê. Tá vendo? Lê porque fica Cadê a mais... humildade? Vamos ler. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Pessoal, o negócio é o seguinte. O que acontece? A Bíblia fala a questão do nosso entendimento, a gente precisa transformar o nosso entendimento, a gente precisa mudar o nosso entendimento. Então a salvação, ela não vai implicar só no momento emocional, de fé, de crer, de aceitar Jesus, mas também de você mudar a sua mente, você entender aquilo que você está fazendo. E acho que o que me fez com que ficasse mais firme na igreja, né? Eu falo isso porque quando eu me converti, eu sempre andei meio que em bando. Eu sempre andei com muitas pessoas. Então, quando eu fui para a igreja, eu levei uma galera comigo. E eram meus amigos, a galera de escola, eu convidava para o culto, e a gente ia para a igreja. E eu era daqueles que falavam assim, vai lá, aceita Jesus, todo mundo vai orar. Vai lá. Ele é o cara que eu nem sei o que é isso, vai lá. E eu fazia muito tipo isso. Assim, é que aceitar Jesus não é uma coisa ruim, né? Não, é uma coisa boa, então vai lá. Gente, é da hora demais, porque quando eu aceitei Jesus na igreja, todo mundo veio, me abraçou, falou comigo, e foi algo assim, mas que nem eu falei, eu não tinha um entendimento, mas o relacionamento, o amor que eu senti na igreja pela minha vida, foi algo diferente. Um acolhimento, né? Sim, foi algo assim. Então eu levava o pessoal para a igreja e falava, não, vai lá, se o pastor fizer apelo, você vai lá, aceita Jesus, e ficava nisso. Mas o que me segurou na igreja foi ter um entendimento da palavra, ter um entendimento das coisas de Deus e daquilo que Deus estava falando. E isso foi o que fez com que eu percebesse quão grande, quão notável foi o feito de Jesus na cruz por mim. E eu parar e assim, trazer no meu coração sentimentos de gratidão, não só porque eu fui salvo, deixei de ser aquele Tiago que eu era e passei a viver agora um novo Tiago, uma nova vida em Cristo, mas eu passei a entender também, perceber também o quanto isso, vamos dizer assim, acrescentou na minha vida. Sim. Galera, falar pra vocês, eu não gostava de ler livro. Eu não gostava de ler, eu era péssimo aluno na escola, foi um período assim que eu estava quase que desistindo da escola. E quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu fui ler foi o Novo Testamento, aquelas biblinhas azul que eu tinha em casa. Salmos e provérbios, né? Salmos e provérbios. E essa Bíblia, eu li o Novo Testamento, eu não entendi nada. Mas aí eu comecei a questionar, comecei a perguntar, comecei a me informar de algumas coisas, pegava livros na igreja e começava a ler para entender o que era essa salvação e o que era que Jesus estava fazendo. E acho que isso faz com que a gente permaneça.
Acho que a vida de oração e a vida de leitura da palavra precisa da É gente. o que a gente falou no último vídeo. Se eu acho que eu só sou salvo do inferno, beleza, acabou. Mas quando eu entendo que existe uma mudança de vida e que existe agora um relacionamento com Deus, que agora eu não sou, que nem tem uma música que diz, né, que eu não sou mais escravo do pecado, mas eu sou filho de Deus, o que um filho faz com o pai? Ele se relaciona, ele conversa, ele conhece o pai. E até Jesus diz, né? A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus, e a Cristo a quem enviaste. E como que eu conheço? Através do relacionamento. Sim. Uma coisa até, desculpa interromper, Thiago, que acontece muito é que as pessoas, quando elas aceitaram Jesus, elas estão nesse processo, existe muita gente que fala assim, você tem que mudar do dia pra noite. Ixi. E tipo assim, a gente tem que entender uma coisa, que é um relacionamento. E Ouvindo relacionamento, você não muda do dia pra noite, cara. Porque você tá conhecendo a pessoa. Aí, tipo assim, o povo acha que Jesus é um cara que, tipo, mano, se você não mudar, você vai pro inferno, mesmo aceitando Jesus. E não é assim. Jesus nos chama para um relacionamento. Eu dou exemplo, sabe de quem? Pedro. Pedro foi, tava lá pescando, Jesus se apresentou pra ele, ele começa a seguir Jesus. Jesus morre e Pedro vai voltar a pescar. Aí um monte de gente fala assim, não, mas Pedro agora, depois que recebeu o Espírito Santo, ele foi transformado, mudado. Agora é o cara. Aí Paulo vai lá e fala que tretou com ele, porque ele começou a se acovardar perante os judeus que pregavam a circuncisão. Então você percebe o quê? Que Pedro é um cara que estava no relacionamento com Jesus. E mesmo esses erros de Pedro, não nega quem ele foi. Então o que nós devemos entender? Quando eu sou salvo, quando eu chego e aceito a Jesus, eu confesso com a minha boca, eu creio em meu coração, eu entro num relacionamento. Nesse relacionamento, ele é que todos os dias eu vou conhecer um pouco mais de Deus, um pouco mais de Cristo. Então assim, eu só preciso confessar e crer no meu coração. É isso? Bom, resumindo, vamos ficar com isso. Crer, confessar, só que entender, né, galera? E acho que é o mais importante de tudo isso, é entender o que você está fazendo, entender o que você está falando. Lá em Lucas tem uma parábola muito legal, no capítulo 18, do versículo 9 até o 14. Depois você lê e você vai entender aí isso que o Felipe falou, da cobrança das pessoas quererem que você mude. Eu, quando entrei na igreja, eu era roqueiro, então todas as minhas camisetas eram de banda de rock. Eu pintava minhas unhas de preto, usava brinco. E eu cheguei na igreja e um dia que eu aceitei Jesus, eles falaram assim, você tem que queimar a sua camiseta. Eu trabalhava na época e todo o dinheiro que eu pegava do meu salário, eu gastava tudo na galeria do rock. Então todas as minhas camisetas eram as camisetas de banda de rock. E eu falei, como que eu vou queimar? Vou ficar sem roupa pra vir pra igreja? E o pessoal cobrava muito. E a minha oração, no princípio da minha conversão, era terminar a roupa. Não, era como Lucas 18 apresentava. E era engraçado porque eu fiz amizade fácil, o pessoal que estava na igreja, eu fiz amizade com o pessoal da igreja. E eles ainda tinham um certo preconceito, falavam, não, para de usar preto, viu? Até hoje ainda alguns falam pra mim, para de usar preto, você precisa... É um negócio meio louco, né? Mas é isso. Então, galera, seguinte. Caraca, eu tava com uma pergunta e esqueci. Ah, não era importante, gente. 5 minutos pra você 5 minutos. aí. Então o pessoal já entendeu que é só... Se não entendeu, escreve nos comentários e a gente volta. Lembrei. Eu posso aceitar Jesus sozinho ou eu preciso de um pastor para fazer eu aceitar Jesus? Ah, interessante isso, hein? Depende. Depende muito. E vai dizer que seria aceitar Jesus sozinho. Porque Romanos... Tipo assim, ó, por exemplo, eu tô lá na minha casa. Aí de repente, cara, eu não sou cristão, não aceito Jesus, mas alguma coisa falou assim no meu coração. Tipo, eu vi uma Bíblia lá da minha avó. Então, Salmos 91, a vale Bíblia. porque você conhece. Você conhece. Não necessariamente precisa de um pastor, tá? Não precisa de um líder. Você pode aceitar sozinho, assistindo televisão, ouvindo um louvor, passando na rua ou até com um folheto. Mas também depende, por quê?
Porque se, como eu falei, trabalha com missões, imagine uma pessoa que não ouviu do Evangelho. Sim. Romanos 10 diz, né? Como invocarão se não há quem pregue? Sim, Mas também, um exemplo que eu uso muito é do apóstolo Paulo. É que nem o pessoal fala assim, entre aspas, Paulo se converte sozinho. Porque Cristo se apresentou a ele. sim, Só que Cristo também pode se apresentar a você. De repente, você tá vendo esse vídeo agora, você fala assim, putz, eu quero... Muda o putz, que tem gente que enche o saco com isso. é verdade. De Não repente, fala mais putz, não. De repente você tá assistindo agora e fala assim, cara, eu quero aceitar Jesus. Será que eu preciso procurar uma igreja? Não. Aí na sua casa agora, você pode pegar e fazer uma oração e falar, Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor. E eu creio que Deus te ressuscitou dos mortos. E pautar a sua fé a partir disso. Tá bom? Então, galera, mais alguma coisa? Mais algum ponto? Perfeito. Vamos Acho pro que próximo vídeo? Bora pro próximo. Polêmica. Polêmica agora. Perde salvação, não perde salvação? Pera aí, mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário aí se você entendeu. Se você não entendeu, deixa perguntas que aí a gente vai gravar respondendo as perguntas de vocês. E compartilha esse vídeo com seus amigos para eles serem abençoados também. Tamo junto, a gente se vê aí.